tua palavra é verdade, nós cremos nela, cremos que tu traz para nós os mistérios, as revelações do teu querer, do teu agir, da sua vontade, Deus, através da sua palavra. Pedimos a ti que o Senhor fale conosco nessa manhã, pedimos a ti que tua palavra possa, ó Deus, como ela própria diz, ser mais cortante do que uma espada de dois gumes, Senhor, que ela possa trazer para nós crescimento, Senhor, que ela venha e mergulhe até o mais profundo do nosso coração, Senhor, e possa esquadrinhar, nos mostrar, Deus, onde nós precisamos de mudança, onde nós precisamos, Deus, do teu agir, da tua mão corretora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém? Vamos abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios 12, versículo 12 ao versículo 27. Todos já acharam? Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente seus membros. Amém? Vamos ser honestos, né? É interessante que pensar sobre isso e perceber que nem sempre é fácil conviver uns com os outros. Nem sempre é fácil ter comunhão. Mas Jesus nos fez membros do corpo dele, e nesse texto ele nos ensina que devemos ter comunhão uns com os outros. E é
entendendo essa questão da comunhão, que não é união, né? A ideia mais próxima da palavra comunhão seria unidade, né? Seria unidade. Há um tempo atrás a gente falou sobre comunhão e a gente gostaria de falar novamente sobre isso em uma outra esfera. A ideia, né, de comunhão, para nós como pessoas, se não entendemos o que o texto está nos ensinando, vai ser difícil de nós a termos. É difícil de ter comunhão se nós não entendermos o que Cristo está nos ensinando. É difícil de convivermos se a gente não entender o que o texto quer nos dizer. Então, lendo esse texto, expondo esse texto, nós vamos perceber que só há uma maneira de termos comunhão, só há uma maneira de vivermos em unidade, que é a ideia mais próxima da palavra comunhão. Unidade. Em um outro dia nós demos um exemplo sobre o que é unidade, né? A gente tem a ideia de união. Há um ditado que diz que a união faz a força. Em partes é verdade. A unidade, ela é algo que é muito mais intensa do que comunhão, do que união, né? União é como se você tivesse uma bacia com várias batatas dentro. Então, se você pegar uma bacia e colocar várias batatas dentro dessa bacia, você vai ver essas batatas em união. Elas estão ali em união. Porque esse é o exemplo da união. Porque você ainda consegue distinguir qual batata é qual. Você ainda consegue distinguir pelo tamanho, pelo formato, pelas defeitos daquelas batatas. Você vai perceber e identificar qual é qual. Agora, se você pega essas batatas e você amassa todas elas e faz um purê e depois observa essa bacia com batatas, você já não vai mais identificar qual batata é qual. Você já não vai mais conseguir saber qual era aquela que você observava que tinha aqueles pequenos defeitos, qual era aquela que tinha a casca um pouquinho mais grossa, qual era aquela que tinha, né? Era mais gordinha, era menorzinha, você não vai mais identificar, porque elas entraram em unidade, elas foram amassadas, misturadas. Você já não consegue mais tirar uma da outra. Isso é unidade, isso é comunhão. Esse é o propósito que Jesus tem para nós, para vivermos como igreja, como membros do seu corpo. Isso é comunhão. Viver unidos de tal forma que não se consegue mais distinguir um do outro, não há mais distinção. Eles pensam segundo o que as escrituras falam, eles pensam da mesma forma, eles agem do mesmo jeito, eles caminham parecido, eles têm o caráter distinto das outras pessoas, e é fácil observar que essas pessoas são diferentes das outras. Então, a comunhão, a ideia da comunhão deve trazer isso para a igreja. Era isso que Jesus falava, era isso que ele queria dizer quando ele falou em João: um novo mandamento vos dou. Quando ele fala assim que eu não quero mais que vocês amem uns aos outros como a si mesmos. Eu quero que vocês amem uns aos outros como eu vos amo. Porque amar uns aos outros como a si mesmos era um preceito da lei. E foi perceptível que não funcionou. Porque muitos de nós não temos amor próprio sequer. Muitos de nós não conseguimos nos amar.
Muitos de nós nos olhamos no espelho e observamos os nossos defeitos, e isso nos tira, nos arranca porções de amor próprio. Então nós não conseguimos nos amar. Nós olhamos no espelho e vemos defeitos, vemos uma ruguinha a mais, um cabelinho branco a mais, vemos tantas coisas que dizem respeito à perfeição de Cristo em nós, e nós as observamos como defeitos e deixamos de nos amar. E isso foi notório no discurso de Jesus aos seus discípulos no livro de João, capítulo 8. Ele fala assim, ó: vocês devem amar-se uns aos outros como eu amo a vocês. Vocês devem amar uns aos outros com amor sacrificial. Vocês devem amar uns aos outros, se necessário, dando a sua vida uns pelos outros. É isso que Jesus quis dizer. Alguns dizem que foi simbólico o que ele falou, mas não tem como a gente entender algo simbólico percebendo as atitudes que Jesus teve em relação a nós, dando a sua vida, deixando que o seu sangue fosse derramado numa cruz por nós. É esse amor que ele demonstrou por nós, e é esse amor que ele fala no livro de João para os seus discípulos, e essa palavra se estende até os dias de hoje para nós, e é esse amor que ele quer que a sua igreja pratique para demonstrar que tem comunhão, para demonstrar que amam realmente uns aos outros com aquele amor que Jesus ensinou. Ninguém é perfeito, todos nós temos defeitos. Quando o texto fala a respeito do corpo e diz que o corpo tem muitos membros, e vai discorrendo ali naquele texto, ele nos ensina que uns membros dependem dos outros. Você sabia que houve uma guerra e que um determinado rei pegou os seus inimigos e arrancou os polegares dos pés dos seus inimigos? E quando nós observamos isso, nós percebemos que até o dedão dos pés tem uma função, e o dedão dos pés é trazer equilíbrio. O dedão dos pés, ele traz impulso. Perceba quando você anda, e até mesmo quando você anda, principalmente quando você anda de chinelo, você usa o dedão para impulsionar. Sinta o seu dedão qualquer hora quando você estiver caminhando e observe, foque nele, para você ver que você usa ele para impulsionar teu corpo. Ele ajuda a impulsionar, ele te ajuda a equilibrar-se. Então, todos os membros do nosso corpo têm uma função. Antes, se alguém tinha algum problema que dissesse respeito ao apêndice, já se arrancava. Não, porque ninguém tem ideia de para que serve isso no corpo, então não tem função nenhuma. E até o apêndice, ele tem função. Ele tem funções no corpo. O menor membro do seu corpo, ele tem uma função, e o seu corpo precisa dele. Então, um membro depende do outro, e todos contribuem para que o corpo flua em perfeita harmonia. Então, o seu corpo, ele anda em perfeita harmonia por causa do funcionamento de cada membro dele. Então, como uma igreja poderia andar em perfeita harmonia se os membros não a fazem? Se os membros não têm harmonia uns com os outros? Se o coração não bomba o sangue pelas veias para que passem
pelo fígado e absorva os nutrientes e depois passe pelo rim para que seja filtrado e passe pelo pulmão para receber o oxigênio e leve esse oxigênio até o cérebro para que continuemos vivos. Então, cada membro tem sua função e nenhum é melhor do que o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim Cristo também é. Pois em um só Espírito fomos nós batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, escravos, livres, a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Duas coisas chamam a atenção em um corpo: a diversidade. Um órgão não é só um corpo. E a unidade, vários órgãos dispersos não são um corpo. O texto ensina que passamos a fazer parte do corpo de Cristo quando somos batizados no Espírito Santo, ou seja, no ato da conversão. Então, quando nós nos convertemos, quando nós recebemos Jesus, é pelo intermédio do Espírito Santo que esse Cristo habita em nós. Então ali, segundo o texto, nós estamos sendo batizados num só Espírito. Existem algumas coisas que não podemos fazer sozinhos, e uma delas é ser cristão. Ser cristão não dá para ser sozinho. Ser cristão não dá para ser só eu e eu mesmo. Aliás, em por toda a Bíblia, principalmente por todo o Novo Testamento, a gente percebe o Senhor nos ensinando da dependência uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros para observar quão fraco nós somos. Nós dependemos uns dos outros para observar quantos defeitos temos, principalmente porque dificilmente nós vamos ver e aceitar os nossos defeitos. Tanto que quando Jesus está ensinando sobre a ceia do Senhor, e Paulo em Coríntios fala a respeito, ele diz que se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, o homem, o cristão, o ser humano, ele precisa ser julgado pelo Senhor. Ele precisa ser observado pelo Senhor. E muitas das vezes, qual é a melhor maneira de sermos corrigidos, observados? Nesse sentido do texto, julgados, é pelos nossos irmãos. São os nossos irmãos que nos observam, são os nossos irmãos que percebem, são os nossos irmãos que, na figura do corpo de Cristo, estão aqui para ajudar uns aos outros. Não adianta nós imaginarmos que vamos vencer sozinhos, não vamos. Não há como vencer sozinho. Como já diziam por aí, ninguém é uma ilha. O homem não é uma ilha. Você não é uma ilha. Você não vai conseguir sozinho. Se nós ainda temos aquele pensamento de que na minha vida eu não gosto que ninguém se meta, então não dá para ser cristão assim. Porque cristianismo é se meter na vida do outro. Não me entenda mal. Mas cristianismo diz respeito na multidão de conselhos à sabedoria. Cristianismo diz respeito a amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristianismo diz respeito a chame seu irmão e fale com ele a respeito da sua falha. Se ele não aceitar, leva 2 testemunhas. Se ele não aceitar, apresenta ele na igreja. Se ele continuar não aceitando, o tenha como gentio e publicano.
quer mais ser cristão e se meter na vida do irmão do que isso. Isso que a Bíblia ensina. Agora eu não posso ter para mim essa ideia de trazer uma correção ao meu irmão se eu não aceito correção para mim. O problema de muitos cristãos que têm dificuldade de viver em comunhão é que eles querem os benefícios do que a palavra oferece, mas não querem os deveres do que a palavra exige. Os benefícios eles são oferecidos, mas os deveres são exigidos. Então muitos de nós queremos corrigir, mas não queremos ser corrigidos. Muitos de nós queremos submissão, mas não queremos nos submeter. Até saindo um pouquinho da rota com relação à submissão, a origem da palavra submissão é submeter-se. Não é sob a mesma missão. Dividiram a palavra e falaram, é sob a mesma missão. Não é. É submeter-se. É pôr-se por baixo. Então não queremos nos pôr por baixo dos outros, mas queremos que os outros se ponham por baixo de nós. E não vai dar certo. Porque é como se naquele corpo que nós estávamos falando agora há pouco, o rim estivesse brigando com o fígado. É como se a bexiga quisesse mais honra do que o rim. Poxa vida, eu tenho que armazenar tudo isso aqui. É como se o intestino quisesse reclamar do estômago. Poxa, eu fico com todo o entulho. Cada um tem uma função e no nosso corpo perfeito, ao qual Deus criou, todo membro, todo órgão funciona como um relógio. Deve funcionar como um relógio. Então jamais você vai ouvir o intestino reclamando do trabalho dele. Jamais você vai ouvir o cérebro reclamando do seu trabalho. Jamais você vai ouvir a vesícula falando mal do fígado. Você está mandando pedra para dentro de mim. Jamais. Você vai ouvir não, mas você vai observar. Nós observamos aqui os órgãos trabalhando em perfeita harmonia, ou seja, um ajudando ao outro, um fazendo com que o trabalho não seja sobrecarga para o outro, um dando a mão para o outro. Isso é comunhão. Comunhão não é comer junto. Comunhão não é sentar numa mesa para comer. Aliás, se nós descuidarmos, nós pecamos pela gula quando fazemos isso. Quando a Bíblia está falando de comunhão, ela não está falando dessas coisas físicas, ela não está falando do material, ela não está falando dessa vida mesquinha que temos, ela está falando das coisas espirituais. Comunhão é ajudar ao nosso irmão para que o trabalho dele não seja pesado. Uma empresa jamais prospera e jamais cresce se todos os seus funcionários não trabalharem em comunhão, em união, fazendo o que é necessário e ajudando ao outro. Em nenhum lugar permanece alguém, em nenhuma empresa vai permanecer alguém que tem como norma própria dizer, eu já fiz o meu trabalho. Quanto mais o tempo passa, as empresas observam a empatia no trabalho. Ou seja, aquele que terminou o seu trabalho e vê o seu amigo
que ainda não terminou, ele vai lá e o ajuda. Porque ele não está ajudando simplesmente o seu amigo. Ele está ajudando a empresa toda. Ele está ajudando o corpo todo. Um ajuda o outro. E é essa ideia que a igreja precisa entender. O que é ter comunhão. O que é comunhão dentro da igreja. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Na comunhão ela não pode existir inferioridade. Paulo agora compõe uma espécie de fábula, né? Os membros começam a falar. E a julgar pela fala, o pé e a orelha sofriam de complexo de inferioridade. Então eles não... Ali, nesse contexto, nessa fábula, nessa história simbólica que Paulo está falando, nessa parábola, ele está demonstrando que o pé e a orelha eles têm problema de inferioridade. É como se em uma igreja existisse funções e o porteiro ele não quer ser porteiro porque ele se sente inferior ao que está cantando. Ele se sente inferior ao que está pregando. E não é isso que a Bíblia ensina. Quando nós nos sentimos na igreja, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo, quando nós nos sentimos inferiorizados, é porque há problema com nós mesmos. O problema está em nós. Há momentos em que nós vamos, como corpo, sermos usados para ajudar os nossos irmãos a se levantarem, a crescerem, a que o fardo não seja pesado, mas há momentos também em que nós devemos perceber que o problema está conosco. Muitas das vezes, quando nós ficamos observando defeitos nos irmãos, muitas dessas vezes nós vamos, se nós fizermos uma introspectiva, olharmos para dentro de nós vamos perceber que o problema é conosco. Inferioridade, situações mal resolvidas. Quantas vezes nós já nos sentimos excluídos, desvalorizados, né? O meu líder não me valoriza. Eu tenho tanto dom, eu tenho tanta coisa para fazer, mas o meu líder não me valoriza. Quando nós agimos assim, é bom nós sabermos que o problema está conosco. Quando esse tipo de pensamento vem em nós, o problema está conosco. Eu não sou valorizado, eu não tenho oportunidade. Aliás, né, a ideia do evangelho o evangelho não é um lugar de oportunidade para mostrar o meu talento. John Powell, ele num livro ele escreveu uma frase bem interessante: a comparação é o veneno da autoestima. Então, não se compare com ninguém. Não compare a sua voz com a voz de ninguém. Não fique pensando, que voz mais linda se a minha voz fosse assim. Não faça comparações, não se compare com ninguém. Deus te fez único, Deus te fez única, Deus te fez de uma forma especial. Você não deve se comparar com ninguém. Então, a comparação, como sendo o veneno da autoestima, ela nos traz dois viés. Será que deveríamos sentir inveja ou deveríamos nos depreciar? Isso acaba sendo consequência desse veneno, porque quando nós nos comparamos, nós corremos esses dois riscos. Ou nós sentimos inveja, ou nós nos depreciamos. Nos sentimos menores. Quando Paulo traz essa fábula e fala sobre o pé e a orelha, ele está nos dizendo que o pé e a orelha falaram aquilo por quê?
porque eles estavam se depreciando. O pé se sentiu depreciado, né? A orelha se sentiu depreciada. E ele demonstra, ele traz essa alegoria para nos colocar, alguns de nós, se não todos, no lugar do pé e da orelha. Nos faz pensar, será que realmente nós somos felizes em sermos pé ou sermos orelha? Ou será que nós temos inveja do coração? Ou será que nós temos inveja do cérebro? Ou será que nós temos inveja do cabeça? Então, se Deus te fez pé, se contente em ser pé. Se Deus te fez pé, nunca vai ser cabeça. Nunca vai ser braço. Nunca vai ser pulmão. Ele te fez pé. E vice-versa. O problema é que uma das coisas que nos fazem perceber que a falta de comunhão em nós é o descontentamento. Nós nunca estamos contentes com o que Deus nos dá. Nunca estamos contentes com o que Deus faz por nós. Nunca estamos contentes com o que somos no corpo. Timóteo fala que Deus fez primeiro Adão e depois Eva. E às vezes as mulheres se sentem depreciadas por causa disso. Mas elas têm a sua função. Um nunca vai ser o outro. Então, Deus fez você como você é porque Ele conta com você do jeito que Ele te formou. E sendo assim, você precisa da igreja. Você precisa da igreja. Você precisa do restante do corpo. Você necessita. Não tem como você sobreviver sem o restante do corpo. Não tem como você sobreviver ilhado. Não tem como você sobreviver sozinho. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós precisamos mudar o contexto do que pensamos sobre comunhão. Nós achamos que comunhão é vir para a igreja, estarmos aqui no domingo pela manhã, e que é só isso. Não é só isso. Ser comunhão é ser empático com o meu irmão. Ter comunhão é entender as necessidades do meu irmão. Ter comunhão é entender que eu tenho que me pôr debaixo do meu irmão, submeter-me ao meu irmão. Ter comunhão, entender a comunhão é saber que eu preciso ser corrigido. Porque se eu me examinar a mim mesmo, eu não serei julgado. Então o meu problema com relação à comunhão é que eu não consigo, é que eu não me deixo corrigir, é que eu não tenho defeitos. Eu não observo defeitos em mim. Eu não tenho defeito. Sabe quando você fala algo pra alguém e essa pessoa fala: eu entendi. Eu já fiz assim, já. Não entendemos a comunhão quando agimos assim. Não entendemos que muitas vezes Deus está usando aquela pessoa para trazer, mostrar para nós quem somos. E nós não aceitamos. Não, mas eu já fiz assim. Eu já sei como faz. Você já conversou com pessoas assim? De difícil relacionamento. É difícil de se relacionar assim. Eu já entendi desse jeito. Eu já fiz, eu sei. Eu sei como é.
Então é difícil de se relacionar assim. Por quê? Porque não nos submetemos, não entendemos a questão de submetermos, de nos colocarmos de baixo, por baixo, de nos considerarmos inferiores ao nosso próximo. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos considerar menores que os outros. 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Na comunhão também não existe superioridade. Paulo continua ali com essa conversa, com essa parábola, essa historinha dos membros conversando uns com os outros, e aparece o problema oposto. Eles estavam se supervalorizando. Alguns membros se supervalorizando. Tem aqueles que se superinferiorizam e tem aqueles que se supervalorizam. Tem aqueles que acham, não, eu sou o pregador, então eu sou superior a todos. Não. Só há um superior a todos, que é o cabeça. E a palavra fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Então ninguém é o cabeça além de Cristo. Então nós observamos que também nesse sentido a comparação ela é prejudicial. Não se compare com ninguém. Não use parâmetros de pessoas para você se comparar em nada. E não é só, nesse sentido, não é só relacionando-se à igreja. Em todas as áreas da sua vida, não se põe em parâmetro com ninguém. Você é alguém que Deus fez de uma forma única. Os seus dons são únicos. A sua maneira de fazer as coisas são únicas. As coisas que você sabe ou vai saber fazer são únicas, são suas. Então não se ponha em parâmetro com ninguém. Não faça isso. É muito prejudicial. Então, se nós nos colocamos acima ou abaixo de pessoas, nós não vamos conseguir viver em comunhão. Não dá, não tem como viver em comunhão. Não vamos conseguir. Ninguém é superior ou autossuficiente. O suficiente para dizer que pode viver sozinho. Ninguém. 22. Antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Quando Paulo está falando esses 3 versículos aqui, ele está falando sobre ele. Porque quando a gente ouve, lendo os livros, lendo o livro de Atos, lendo as cartas, percebemos um pouco da biografia de Paulo e percebemos que ele sempre, com pesar, lembra de quem ele foi antes de conhecer Jesus. Nós estudamos algumas coisas sobre o livro de Gálatas, né? No ano que vem a gente volta a falar sobre esse livro, mas percebemos que Paulo sempre está lembrando, com pesar, dos cristãos que ele matou, dos cristãos que ele perseguiu, dos cristãos que ele mandou assassinar, dos cristãos que ele encerrou na prisão. E daí ele fala sobre os membros indecorosos que Deus levanta como mais decorosos que os outros. Então ele fala de si próprio.
Ele traz essa alegoria falando dele mesmo. Da mesma maneira que todas as partes do corpo são honradas, todos os membros do corpo de Cristo devem ser valorizados. Então, todos os membros são valorizados, todos os membros têm o seu devido valor. Todos nós, como corpo, devemos olhar uns para os outros e valorizar uns aos outros, né? Por causa da dependência. A comunhão traz dependência. Cristo nos ensina a questão da dependência por causa da comunhão. Então nós precisamos ser dependentes uns dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim, você depende de quem está do seu lado, nós dependemos. A Bíblia ensina a nós orarmos uns pelos outros. Ensina a nós intercedermos uns pelos outros. Ensina, Tiago fala assim, orai uns pelos outros para que sareis. Então nós precisamos orar uns pelos outros. Você ora pelos seus irmãos, você coloca a causa deles diante de Deus, você intercede por eles. Sabia que por causa da tua oração, Deus pode mover a mão dele até sobre a vida de um ímpio? Por causa da misericórdia dele. Aliás, ele fala que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Sabia disso? Então, quando ele fala que aqueles membros do corpo que são membros do corpo que são menos honrados, ele estava falando que esses membros, justamente esses, recebem mais honra. E ele não está fazendo uma comparação dele mesmo para que ele receba honra, para que ele queira honra. Não, ele está falando assim, eu sou o pior deles. Há um texto que Paulo fala que dos pecadores ele é o pior. E ele percebe que de Deus ele está recebendo mais honra que os outros. Então muitas vezes os membros que são mais desonrosos, para que a glória de Deus se manifeste, eles acabam recebendo mais honra ainda. E isso não pode dizer respeito a uma vida de pecado. Não é isso que ele está querendo dizer. Isso diz respeito a uma vida de transformação. Eu não posso entender membro menos honroso com os pecados que eu cometo. Então todos têm a mesma o mesmo direito à graça maravilhosa. É como um aeroporto. Você já viu um aeroporto? Não importa o tamanho que o aeroporto tenha. Ali aeronaves de todos os portes vão aterrissar e vão levantar voo. Monomotores, jatos pequenos, Boeings, todos eles têm o direito de aterrissar e de levantar voo daquele lugar. É mais ou menos isso. No corpo de Cristo, todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres. Mas como eu já falei, muitos de nós queremos ter os direitos, não queremos cumprir os deveres. Nós queremos ter direitos. Achamos que temos direitos. Na realidade não temos direitos. Deus nos dá porque Ele quer. Só que nós achamos que temos direitos e queremos os nossos direitos. Mas quando nós percebemos que temos deveres a cumprir, aí nós recuamos. E tudo isso a comunhão ensina. Tudo isso nós entendemos na comunhão, no corpo de Cristo. Para estar dentro desse corpo, eu preciso colaborar com Ele. Não tem como estar dentro de um corpo se você não colaborar. Vamos falar de alguns membros que pararam de colaborar. Não são vocês, tá? É a vesícula, o apêndice. Então eles pararam de colaborar. O que faz? Arranca fora. Você vai às pressas porque ele parou de colaborar.
E se você não for às pressas para arrancar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Se você percebeu aquela dorzinha aqui perto da virilha, percebeu que a perna trava quando você caminha e aquilo começou a ficar estranho, corre pro médico. Corre pro médico porque ele vai te abrir e arrancar a sua... Como é que chama? O seu apêndice. Ele vai arrancar. Por quê? Porque está inflamado. Se deixar ali, vai inflamar todo o corpo. E a consequência disso, se não chegar a tempo, é morte. Então o que faz com o membro que não está colaborando? Arranca. Quem vai arrancar? Eu? Não. Deus arranca. Só que assim, no corpo de Cristo é diferente, porque há a possibilidade desse membro voltar a colaborar. E só há uma forma dele voltar a colaborar, através da correção. Através da correção. Então esteja disposto a ser corrigido. Esteja disposto a ser exortado. Esteja disposto a ser alinhado. Porque uma vesícula fora de linha não vai colaborar com o corpo. Um apêndice desordenado não vai colaborar com o corpo. Então nós precisamos andar em linha com o corpo, em linha com a palavra, em linha com toda a harmonia e funcionamento do corpo de Cristo. Senão nós atrapalhamos. Senão um membro que não está funcionando direito, ele vai atrapalhar. Ele atrasa o corpo. Sabe, aquelas pessoas com todo um projeto, com todo um sonho futuro, com toda a gana, a vontade de chegar lá, se depara com um membro do seu corpo que não está funcionando. Tudo é abortado. Atrasa. Você, alguém tem essa ânsia futura, alguém tem aquele sonho, alguém está almejando, está caminhando, as coisas estão... Parece que tudo está colaborando. Aí você sente uma dor. E aquilo está estranho, começa a crescer e a aumentar, e você tem que ir no médico, e o médico fala, você tem isso. E pode ser que algum momento da vida alguém chegue nesse ponto e chegue no médico e o médico fala assim, é grave, você tem tanto tempo de vida. Aí você senta e percebe que de nada valeu a pena todo aquele sonho, todo aquele almejo, toda aquela gana, tudo aquilo que você via crescendo e ia chegar lá no futuro. Por que que tudo isso foi abortado? Porque um membro do seu corpo não quis mais funcionar. E atrapalhou toda a caminhada. Pode ser que o médico esteja enganado. Pode ser que de alguma maneira o teu corpo reaja e esse membro se recupere. Mas para o membro se recuperar, todo o corpo tem que colaborar. Para que um membro se recupere, todo o corpo precisa recuar. Todo o corpo precisa descansar, passar por um processo. Então, uma vesícula pode ser salva quando ela está com problema? Pode. Ela pode ser arrancada para não atrapalhar o andamento do corpo? Pode. Quem decide? O corpo todo. O corpo todo. Imagine, você tem um problema de vesícula e você descobre que os médicos falam para você que tem que tirar. Lógico que tem que tirar, porque é R$5.000 que vai entrar no bolso deles por uma cirurgia simples, invasiva, mas simples, de 40, 60 minutos. Agora, você descobre que há uma possibilidade de não tirar e de ela se recuperar. O que você faz? Você decide. Você pode ir pelo caminho mais fácil, para o médico arrancar.
imaginar que o teu corpo vai andar da mesma maneira sem ela, mas não vai. Não vai. Qualquer membro de um corpo que qualquer órgão que seja retirado, ele vai fazer falta. Vai fazer falta. Então o corpo decide. Então, ao mesmo tempo que nós somos membros individuais, nós fazemos parte desse corpo e precisamos viver nessa comunhão, depender uns dos outros, ajudar uns aos outros, nos submetermos uns aos outros, nos deixarmos exortar, nos deixarmos... A Bíblia fala que a palavra de exortação, ela é amarga quando ela vem, mas depois ela se torna doce. Todos nós já fomos filhos e alguns continuam sendo. E quando nós recebíamos correção dos nossos pais, era duro, difícil. Não é difícil receber correção do pai e da mãe? Mas depois que você se torna adulto e olha para aquilo, e lembra, você não lembra como você você não tem a mesma reação que você teve quando você recebeu a correção lá no passado. Você lembra de maneira doce, porque foi necessária aquela correção. Se os seus pais não te corrigissem daquela maneira, pode ser que nem onde você está hoje você estaria. Então o conselho que eu dou para os pais: corrijam, exortem, usem a vara se for necessário, para que os nossos filhos não sejam vergonha para nós quando se tornarem adultos. No 25. Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham de igual cuidado uns com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Então qual que é mais uma ideia da comunhão? Eu sou feliz porque você prospera, mas eu sofro quando você sofre. E essas perguntas devem ecoar dentro de nós. Será que eu sou feliz porque meu irmão está prosperando? Ou será que eu ainda estou lá no versículo da orelha e do pé e sinto inveja dele? Será que eu sofro junto com ele quando eu vejo ele sofrendo? Isso se chama empatia. Será que eu sofro junto com ele quando eu vejo ele sofrendo? Será que eu fico triste, eu me entristeço porque eu estou vendo que o meu irmão está sofrendo, que a minha irmã está sofrendo, que eles estão, sabe? Passando por problemas, por lutas que só eles passam. Será que eu sinto vontade, vendo esses irmãos sofrerem dessa maneira? Será que eu sinto vontade de sofrer como eles, por amor a eles, de sentir, de ter o mesmo sentimento que eles estão sentindo porque eu os amo? Todos os membros do corpo precisam de cuidados. Se o dedo estiver ferido, o pé e a cabeça disserem isso não é problema meu, logo a infecção vai se espalhar por todo o organismo, chegando inclusive ao pé e à cabeça. Então, muitos de nós muitas vezes temos problemas e os nossos irmãos falam: isso não é problema meu. Claro, não é problema meu porque eu não sou cristão. Não vou me meter nisso, porque não é problema meu. Se eu não me cuido, eu me prejudico. Se eu não cuido do meu irmão, eu prejudico a ele.
Então eu preciso me cuidar e cuidar do meu irmão. Ajudá-lo nas suas fraquezas, ajudá-lo nos seus pontos fracos, ajudá-lo. Cada crente influencia o seu irmão e por ele é influenciado. Estamos todos interligados, nenhum homem é uma ilha. Cada homem é uma parte do continente, um pedaço da terra firme. Então nenhum homem é uma ilha. É como se cada vez que as águas do mar crescessem e absorvessem um pouco da terra, percebêssemos a falta que esse pedaço de terra nos faz. Então nós precisamos perceber a falta que o nosso irmão faz. Precisamos perceber a necessidade que o nosso irmão tem e sermos empáticos e ajudá-lo. Esse é um lado. O outro lado, eu tenho que ser humilde o suficiente para saber que o meu irmão quer me ajudar quando oferece ajuda. Eu tenho que ser humilde o suficiente para aceitar a ajuda do meu irmão quando ele está dizendo que quer me ajudar. Eu tenho que entender que quando eu percebo que o meu irmão está caminhando em direção ao abismo, eu preciso ajudá-lo e avisá-lo. Eu tenho que entender que quando estou caminhando para o abismo e o meu irmão vem para me ajudar, eu devo aceitá-lo e aceitar a sua ajuda. Isso é mútua comunhão. Essas grandes verdades sobre comunhão cristã devem ser conhecidas e, acima de tudo, vividas. A gente precisa derrubar barreiras e viver a comunhão. Sabe? Eu não gosto de gente. Eu não gosto de receber pessoas na minha casa. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu não gosto de conversa. A gente precisa parar com isso. Isso não faz parte de um corpo que vive em harmonia. Eu não gosto de contar nada a respeito da minha vida. Não gosto que ninguém se meta na minha vida. Isso não é comunhão. Isso não é viver igreja. Isso é insensato. Insensato é saber que eu tenho problemas e que se alguém pudesse me ajudar, os problemas pelo menos se amenizariam. É eu dizer que ninguém se meta na minha vida. Então nós precisamos voltar à comunhão, ter comunhão uns com os outros. Senão não somos igreja. Não dá para se dizer que é igreja, que está tudo certo, que no final vai dar tudo certo, que está tudo bem, porque não está. Não está, a gente precisa mudar essa consciência, né? Aliás, a ceia do Senhor é para quem vive em comunhão com Ele. E viver em comunhão com Ele é viver em comunhão com os irmãos. Amém? Deus abençoe.